Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Educação Médica Continuada do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Nossos eventos estão disponíveis em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Telegram e TikTok. Boa aula a todos! E é uma das coisas que a gente gosta de falar, e a gente fala nas aulas para os alunos, e mesmo para os outros colegas, que os distúrbios do sódio não são distúrbios do eletrólito do sódio, mas são distúrbios da água. Então, quando a gente fala de distúrbios da água, é importante a gente lembrar esses dois aspectos, a osmolaridade e da volemia. E, principalmente, a gente vai falar o passo a passo do diagnóstico, lembrar que antes de você avaliar o eletrólito, você tem que avaliar a volemia desse paciente. Então, independente se essa volemia, se o eletrólito tiver 110, 115, 140, 150, avalie o status volêmico desse paciente. A ressuscitação volêmica desse paciente sempre tem que ser a prioridade nesses casos. Lembrar aqui também do aspecto dos hormônios que regulam esse processo da fisiologia tubular do sódio da água. Lembrar do papel do ADH, que é importante na reabsorção da água dentro dos túbulos coletores. Então, é importante lembrar esse aspecto, principalmente nas situações de hipernatremia, no diabetes insípidos, né, é importante a gente ressaltar esse ponto. Também lembrar do papel da aldosterona, que é importante na reabsorção de sódio no túbulo distal. Esse papel da aldosterona vai ser importante, principalmente quando a gente for discutir os distúrbios do potássio. E lembrar da relação direta que existe da pressão arterial com o equilíbrio hídrico. Então, o processo de regulação da mácula densa, tudo isso vai ser feito também de acordo com a sensibilidade da natriurese que é feita pelo rim. Então, só lembrar que o sódio normal, levando a desidratação, pode cursar com a elevação transitória do sódio e da osmolaridade sérica, que faz com que você tenha um feedback do processo de sede, de liberação da LDH, e faz com que você tenha um aumento da ingestão de água e concentração da urina. Então, esse é o processo natural, digamos assim, do ponto de vista de regulação do processo fisiológico. Porém, quando você tem um distúrbio desse processo, por algum motivo, seja por um motivo agudo, por um motivo crônico, por alguma descompensação fisiológica, você vai ter um desequilíbrio desse processo. Então, é importante lembrar, e esse aspecto é importante a gente ressaltar para os estudantes, para os colegas médicos, que distúrbios eletrolíticos refletem um desequilíbrio entre a ingestão, a excreção e os hormônios reguladores. Então, é importante ter isso em mente quando você vai avaliar esse paciente dentro do departamento de urgência. Dentro da emergência, o que é importante a gente observar e prestar atenção dentro desse ambiente para que você possa avaliar esse paciente com distúrbio de eletrólito? Antes de você avaliar o número, né, você avaliar se o paciente está com potássio de 3, ou está com potássio de 6, ou está com sódio de 110, ou um sódio de 160, você tem que avaliar a condição clínica desse paciente, a repercussão. Se esse quadro é um quadro de instalação aguda, se ele é um quadro de instalação crônica, se ele é um quadro que está associado a uma patologia subjacente, se é um paciente que possui uma patologia cardíaca, uma patologia hepática, ou se ele tem uma doença renal intrínseca, avaliar se existem outras condições associadas também a essa patologia. Então, é importante avaliar o contexto que o paciente está inserido, não só avaliar o exame. Isso é uma das preocupações, a gente vê às vezes uma preocupação, às vezes, dos alunos, dos colegas jovens, quando eles ficam atônitos diante de um exame alterado. Então, é importante a gente ressaltar. A anamnese bem feita dentro desse contexto, então avaliar fatores que possam ser precipitantes, como... Só um pouquinho. Apertei o botão errado aqui. Fatores que sejam precipitantes, como drogas, por exemplo, consumo de drogas é importante, né? Então, as medicações que o paciente está fazendo uso, né? Então, se ele está utilizando diuréticos, está utilizando medicações para compensar a doença cardíaca, se está em vigência de uma quimioterapia, está usando corticoterapia, é importante ter essa anamnese bem feita no sentido da questão das medicações em uso, para que você possa identificar o distúrbio. E dentro da emergência, quando você está diante de um paciente com essa alteração eletrolítica, é importante fazer a solicitação de exames que sejam básicos dentro desse contexto. Então, os eletrólitos séricos, né, então sódio, potássio, dentro dos contextos que sejam pertinentes, o cálcio, o magnésio, o fósforo, o cloro. Dentro do contexto da avaliação, principalmente do sódio, é importante, muitos colegas da emergência acabam esquecendo, né, ou
seja porque tem dificuldade, às vezes, de fazer essa interpretação, mas a dosagem da osmolaridade, tanto sérica quanto a urinária, é importante, principalmente em diagnósticos diferenciais. Então, é importante, não precisa guardar quanto que é a osmolaridade, mas se lembrar que pelo menos a osmolaridade está relacionada ao sódio, à glicose e à ureia, já é uma informação importante para você, né? Principalmente no contexto da avaliação do paciente que tem hiponatremia. Se você conseguir guardar que o paciente com hiponatremia precisa ter a avaliação da osmolaridade, já é uma informação importante que você já tem, que pode diferenciar você dentro de uma abordagem na urgência. E lembrar também do papel da gasometria, né? Não é nosso objetivo hoje discutir, dado o tempo que a gente tem, discutir os distúrbios ácido-base. Fica a sugestão para o Ajax para a gente poder discutir, revisitar o tema numa próxima aula, mas é importante você ter aqui a gasometria, avaliar distúrbios de bicarbonato, avaliar PCO2, avaliar o pH, então é importante também ter esse contexto. E avaliar principalmente se o paciente tem algumas situações que necessitam de intervenção imediata. Então, se esse paciente está convulsionando, se esse paciente está com algum grau de arritmia, se ele tem alteração de consciência. As alterações neurológicas, eu falo muito isso para os alunos nas nossas aulas. As alterações neurológicas são aquelas que vão dar a urgência do manejo para os pacientes. Porque se o paciente não tiver nenhuma repercussão, for um paciente assintomático, você pode respirar, você pode pensar, você pode avaliar outras situações e, às vezes, tratar as condições de base desse paciente. Às vezes, tratar uma insuficiência cardíaca que está descompensada, às vezes, tratar uma insuficiência hepática. Então, você consegue ter esse tempo para pensar. Então, fica esse recado, que no departamento de emergência, sempre pensar em risco de vida imediato e numa conduta que seja rápida e segura para o paciente. Então, sempre tentar levar em consideração esse contexto do paciente. Então, só para a gente colocar aqui o que tem que ser o nosso pensamento do ponto de vista de hierarquização da importância dos eletrólitos. Então, lembrar que, obviamente, as grandes estrelas do pronto-socorro são, obviamente, o sódio e o potássio, que são os íons que estão envolvidos em situações fisiológicas mais frequentes e que vão, obviamente, poder descompensar o paciente mais rapidamente. Então, lembrar do sódio das condições de hipo e hipernatremia, nos potássio a hipo e a hipercalemia, mas eu gostaria aqui de lançar a luz, né, literalmente para os eletrólitos menos frequentes, mas que podem estar associados aí, como o cálcio, como o magnésio, como o fósforo e como o cloro. Então, o cálcio, a gente tem situações, principalmente nos pacientes portadores de neoplasias, situações hematológicas, então você pode ter alterações associadas ao cálcio, como a hipo, a hipercalcemia. O magnésio, principalmente, agora o pessoal fala muito de magnésio de uma maneira até, eu diria, pejorativa, principalmente a gente tem uma situação até do ponto de vista ético complicado com relação ao magnésio, alguns serviços aí oferecendo suplementação de magnésio de uma maneira inapropriada, ao meu ver, né, oferecendo como se fosse uma fórmula mágica e, na verdade, o magnésio ele precisa ser solicitado em situações bastante específicas associadas ao íon potássio, então principalmente em situações de refratariedade da reposição do íon potássio. Então é importante a gente lembrar do magnésio nesse contexto. Acho que é o contexto onde ele deve ser lembrado. Lembrar dos distúrbios do fósforo, que são mais comuns da prática do nefrologista, mas que podem estar associados aí a descompensações que podem chegar ao emergencista, né? Então você pode ter situações aí hipofosfatemia, algumas doenças genéticas, né, que podem estar associadas à hipofosfatemia, principalmente o raquitismo hipofosfatêmico pode estar associado a situações, a hiperfosfatemia mais comum nos pacientes renais crônicos e dialíticos, que tem uma má adesão ao tratamento dialítico, então é importante lembrar. E o cloro, que pode estar associado aí principalmente aos distúrbios ácido-base, né? Então é importante também lembrar das situações que exigem o cloro. Então só esse recado que a gente deixa, que o sódio e o potássio obviamente são as estrelas do pronto-socorro, mas os outros eletrólitos não podem e não devem ser esquecidos. Então vamos falar um pouquinho agora dos distúrbios do sódio da água, ou como diria o meu colega Newton Carvalhal, né, os distúrbios do ódio, mas vamos falar de uma maneira que seja bastante aprazível aí para os colegas, para que o pessoal possa compreender o assunto e possa ter mais segurança para manejar no dia a dia da emergência. Então,
falando um pouquinho da hiponatremia, então a hiponatremia é uma situação em que o sódio vai estar abaixo de 135. Então, e lembrar que a hiponatremia, como eu já bem falei, os distúrbios sódios não são os distúrbios da água. Em geral, a hiponatremia vai estar em situações em que você tenha um acúmulo desnecessário de água no organismo. Assim como a hipernatremia, você vai ter uma falta de água. Aqui na hiponatremia é importante a gente lembrar que você vai ter um acúmulo excessivo da água. E aí é importante, e é aquilo que eu falei anteriormente, e ressalto aqui, acho que é importante a gente sempre fazer esse repiso, de que antes de você avaliar o distúrbio hidroeletrolítico propriamente dito, você precisa avaliar a volemia desse paciente. Então não adianta eu saber se o paciente tem um sódio de 110, 105, se eu não sei a volemia desse paciente. Porque muitas vezes eu preciso fazer essa ressuscitação volêmica, e aqui eu estou falando com os especialistas da área, né, junto com os nefrologistas, né, de fazer uma reposição volêmica vigorosa de maneira apropriada, né, fazer esse desafio hídrico de maneira apropriada, principalmente os pacientes que estão hipovolêmicos. Então, antes de qualquer coisa, avaliar essa condição volêmica desse paciente. Você consegue fazer isso à beira-leito, se o paciente tem hipotensão postural, você já tem um dado clínico, esse é diagnóstico clínico, não precisa de exame, né? Acho que esse é o grande recado que nós temos que passar para os colegas. Não precisa de exame para você saber se esse paciente está hipovolêmico. Diagnóstico de hipovolemia é diagnóstico clínico, é beira de leito, né? É saber olhar o paciente, perceber o paciente, né? Entender como é que estão as mucosas do paciente, perfusão, e esse é o ponto, né? Acho que isso é o mais importante, a gente fazer essa ressuscitação volêmica de maneira apropriada. Tudo bem que na hiponatremia, muitas vezes os pacientes vão estar mais tendendo a uma hipervolemia, mas você pode ter situações de hipovolemia cursando com hiponatremia, né? Principalmente aqueles, às vezes, pacientes cardiopatas ou hepatopatas que às vezes apresentem alguma alteração aguda, como por exemplo uma diarreia aguda, alguma perda para terceiro espaço, em que você vai precisar fazer uma ressuscitação volêmica. Mas via de regra, em geral, no paciente que tem hiponatremia, esse paciente ele vai estar ou com uma volemia normal, né, na maior parte das vezes, ou com uma volemia aumentada. Então esses vão ser os pacientes que vai ser as situações mais comuns do ponto de vista de volemia. E você tendo essa volemia resolvida, aí é o que a gente fala muito para os alunos dentro do contexto da avaliação, aí você vai partir para a avaliação da osmolaridade desse paciente. E como eu comentei anteriormente, a osmolaridade ela vai ser baseada no sódio, vai ser baseada na glicose, vai ser baseada na ureia. E esse dado é importante por quê? Porque a tendência na hiponatremia é que você tenha uma osmolaridade ou mais baixa ou uma osmolaridade mais próxima do normal. Não é comum você ter uma situação de osmolaridade mais aumentada na hiponatremia. Se você tiver uma osmolaridade aumentada na hiponatremia, significa que você tem alguma outra molécula, algum outro elemento dentro da avaliação osmolar que vai estar desviando essa osmolaridade para o outro lado. Então é uma situação que não vai ser uma situação comum a hiponatremia. O mais comum é você ter uma osmolaridade ou normal ou uma osmolaridade mais baixa, que aí você vai pensar principalmente naqueles diagnósticos que o pessoal gosta bastante, e aí é uma dica que eu dou principalmente para quem vai estar fazendo a prova de residência médica. O pessoal gosta muito de perguntar sobre SIAD, né, sobre síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então a dica que eu dou, por exemplo, para o profissional que vai avaliar o SIAD é aquele paciente que em geral vai ter uma volemia normal, né, e aí esse paciente vai estar com uma osmolaridade ou baixa ou próxima do normal. Então vão ser pacientes aqui que você vai ter esse contexto aqui do SIAD, que é importante. Acho que é um diagnóstico que a gente precisa ter mais em mente, essa questão da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. E os pacientes que têm uma volemia mais aumentada, aí você já tem que pensar em situações de doenças de base descompensando esse sódio associado a essa volemia mais aumentada, que aí eu colocaria o trio parada dura aqui, que seria o ICC, né, que seria a doença cardíaca, as doenças hepáticas, a cirrose, a ascite, e a síndrome nefrótica, né, as alterações renais. Então, acho que quando você consegue separar isso do ponto de vista racional, esse pensamento, estruturar bem, entender bem o contexto da volemia, entender bem o contexto do uso da osmolaridade, fica muito mais fácil de você avaliar esses distúrbios dentro, não só do consultório, mas também no contexto de urgência. Eu acho que fica bem
mais fácil, mais didático para vocês compreenderem essas situações. Então, é uma dica que a gente dá e eu sei que muitos aqui vão ganhar essa questão dentro da prova de residência. É uma dica que a gente dá para vocês. Então, só para a gente poder exemplificar, então, os pacientes que têm hiponatremia hipovolêmica em geral vão ter associação a perdas gastrointestinais, a excesso de uso de diuréticos ou até mesmo sangramentos. Então, situações de trauma é importante lembrar aqui desse contexto. E aí, quando eu falo condições de trauma, aqui faço uma saudação ao meu colega aqui de faculdade, o Dr. João Cláudio, né, que também contribui bastante aqui nas situações de urgência. Também faço uma saudação aqui, que a gente sempre tem alguma troca muito importante com ele lá dentro da faculdade. Né, as situações de euvolemia, né, o SEAD, né, como eu comentei para vocês, mas também lembrar do hipotireoidismo, da insuficiência adrenal também como possíveis causas, e nas situações hipervolêmicas, como eu comentei para vocês, o trio parada dura aqui, que é o ICC, a cirrose e a síndrome nefrótica. Então, como eu comentei para vocês, eu reforço, identificar o estado volêmico é a chave inicial do raciocínio. Então, repito isso, os alunos que já assistiram essa aula, a gente repisa, antes de você avaliar o distúrbio eletrolítico, avalie a volemia do paciente. Então, como a gente comentou e a gente vai reforçar, então, avaliar a volemia do paciente é importante, avaliar, confirmar essa osmolaridade plasmática desse paciente, ter, se possível, em mãos, a osmolaridade urinária é importante. O sódio urinário pode ter o seu papel, principalmente se você quiser avaliar uma situação de ira subjacente a esse distúrbio eletrolítico. É importante para você tentar diferenciar uma ira renal de uma pós-renal, mas também pode ajudar também alguns raciocínios clínicos associados aí ao manejo do distúrbio. E avaliar, como eu falei para vocês, e mais uma vez repiso aqui, a questão de você fazer esse exame à beira de leito, né, avaliar se esse paciente tem hipotensão postural. Então é importante ter essa situação. E, obviamente, como eu comentei aqui, repiso novamente, o paciente grave que tenha sintomas, principalmente alterações neurológicas, tem que ser manejado de imediato. Não é o tipo do paciente que você vai deixar esse paciente, vai lá manejar o paciente e vai tomar um café. Não, você vai ter que ficar do lado desse paciente, vai ter que manejar, vai ter que avaliar esse paciente de maneira assertiva. Já o paciente assintomático, em que você não tenha principalmente as chamadas complicações neurológicas, esse paciente você tem um tempo maior para pensar, para tentar avaliar outras causas associadas. Então, vou indo para o tratamento da hiponatremia. Então, é importante aqui a gente ressaltar aqui no tratamento, e eu acho que esse é um ponto de destaque que a gente tem em relação, não só aí eu falo não só da hiponatremia, eu falo das disnatremias, né, das alterações tanto da hipo quanto da hiper, a chamada velocidade da correção do sódio. Então, por que eu falo isso? Um dos medos que o profissional que está na urgência tem são as chamadas complicações associadas à correção inadvertida do sódio. Então, você corrigir de maneira inadvertida, corrigir um distúrbio que estava com sódio de 105, 110, e em 24 horas esse paciente está com sódio de 130, 140, ou até mesmo inverter o distúrbio. E o que é o medo, principalmente aqui em relação à questão da correção da hiponatremia inadvertida? É a chamada mielinólise pontina, né? Que é uma situação bastante grave, bastante delicada, que pode causar danos irreversíveis ao paciente e que tem uma alta taxa de mortalidade. Então, o que eu quero destacar e o que os estudos têm mostrado, esses últimos estudos têm mostrado, principalmente pacientes que tenham mais comorbidades, que tenham mais complicações. Então, pacientes cardiopatas, coronariopatas, renais crônicos, pacientes oncológicos, grandes traumas. Então, pacientes que têm grandes descompensações clínicas são pacientes mais suscetíveis a apresentar a chamada complicações associadas à hipercorreção. Então, esse recado é importante deixar para a plateia. Se o paciente for um paciente mais rígido, que tenha menos comorbidades, que tenha menos uso de drogas, talvez essa hipercorreção não cause tanto transtorno para os pacientes. Alguns estudos têm mostrado, alguns estudos modernos têm mostrado isso. Então, mais do que você se preocupar com a hipercorreção, que é importante e é fundamental, você tem que se preocupar com o contexto e com o perfil do paciente. Então, eu acho que esse é um recado que eu acho que é importante a gente fazer essa recuperação para os profissionais de saúde, né? Então, avaliar o contexto do paciente e, obviamente, tomar cuidado com essa correção inadvertida, mas principalmente avaliar o tipo do paciente. Então, lembrando que os pacientes que são assintomáticos, você essencialmente vai tratar a causa base. Então, se você tem um paciente cardiopata,
sem complicações neurológicas, sem complicações agudas, você vai tratar a doença cardíaca desse paciente. Aí você vai colocar diurético, vai otimizar, vai utilizar IECA, BRA, beta-bloqueador, ISGLT2, que também vale também uma fala aqui também mais à frente. Então é importante a gente tratar a causa. Já nos pacientes sintomáticos e principalmente levando em consideração, olha que aqui eu tenho convulsão, rebaixamento e coma, ou seja, estou falando de alteração neurológica, gente. Então se eu tenho um paciente rebaixado, paciente com alteração neurológica, eu preciso agir de maneira rápida. Aqui eu não vou ficar fazendo correção, cálculo de correção, porque eu acho que não cabe a gente ficar, mas eu acho que é importante a gente deixar o recado de qual veículo utilizar para fazer essa correção. Então, idealmente a gente utiliza a solução salina hipertônica, né? O salgadão, que é o popular salgadão, que a solução é a 3%. Essa solução, ela não tem disponível, se você for prescrever no prontuário, for prescrever no TASI, ela não vai ter disponível, você não vai ter lá o soro a 3%. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que prescrever um soro de 450,09 e colocar 5 ampolas DNA-CL a 20% para fabricar essa solução. Então, esse é um recado importante, principalmente para os profissionais que estão entrando agora no mercado, que às vezes eles vão prescrever lá o soro e não vai ter o soro lá. Né? Eles vão, não, doutor, não tem o soro. Então, tem que prescrever dessa forma, que aí você consegue fabricar a solução salina hipertônica. E por que precisa ser a solução salina hipertônica? Porque lembre-se que a maior parte desses casos são pacientes que vão estar normovolêmicos ou principalmente hipervolêmicos. Se você for fazer com solução salina isotônica, que é 0,9%, a solução salina isotônica ela tem 154 mEq por litro de sódio. Então o que vai acontecer? Dentro dessa correção, você vai precisar de um volume muito grande de sódio. De volume. Você vai precisar de 2, 3, 4 litros para corrigir. Então é muita coisa para um paciente que já vai estar com o tanque carregado. Então quando você usa a solução salina hipertônica, você vai precisar de um volume bem menor para esse paciente. Vai precisar utilizar 300, 500, no máximo 1 litro de solução para esse paciente. Então você vai conseguir fazer essa correção com segurança para esse paciente. Não quero que a gente já vive hoje em 2025, nós estamos na era da inteligência artificial. Não precisa mais decorar a fórmula, não precisa mais ter essa questão. Hoje você tem ferramentas, tem algoritmos que ajudam você a fazer esse cálculo. Então, a gente não está mais numa fase que você precisa decorar isso, mas é importante vocês saberem quais são as medicações que vocês vão utilizar para fazer a correção e que velocidade que vão fazer. E o que é importante aqui? Lembrar que nas 24 horas, é isso que os estudos mostram, você não pode ultrapassar o limite de 10 mEq de correção em 24 horas. Pode até passar para 12, mas acima de 12 você já começa a se expor a complicações, principalmente a chamada melanose pontina. Então essa correção, você pode até fazer uma correção mais rápida nas primeiras 24 horas, nas primeiras 6 horas de uma maneira mais vigorosa, você pode corrigir até 50% da tua meta nas primeiras 6 horas, por assim dizer, mas nas 24 horas você não pode ultrapassar uma correção de 10 mEq em 24 horas devido a essa correção rápida. Então só para a gente deixar o recado final, lembrar de que o corrigir o suficiente é para salvar a vida, mas não corrigir rápido demais. E eu complemento aqui dizendo que você tem que avaliar o contexto e a condição clínica do paciente, porque a melanose pontina é uma situação potencialmente irreversível e fatal. Já a hipernatremia, vamos passar um pouquinho para a hipernatremia. Então, a hipernatremia, obviamente, são situações em que você tem perda de água, né? Uma dica que eu dou aqui para os profissionais de saúde, para os alunos: a hipernatremia, por excelência, é um estado hiperosmolar. Por que eu digo que é um estado hiperosmolar? Porque a hipernatremia vai ser um sódio acima de 145, 150. Se você a osmolaridade a gente calcula sódio vezes 2. A osmolaridade normal ela gira em torno de 280 a 300 miliosmóis por litro. Se você tem um sódio de 145, 150, automaticamente você já vai ter uma osmolaridade acima de 300. Ou seja, você vai ter um estado hiperosmolar por excelência. Então aqui já facilita um pouco a nossa avaliação. Não há necessidade de eu avaliar a osmolaridade desse paciente, mas é importante eu avaliar a volemia desse paciente. Né? Então aqui é uma dica que a gente já dá para os profissionais de saúde, que não há necessidade dentro do contexto de hipernatremia de você avaliar a osmolaridade, porque automaticamente é um estado hiperosmolar. Mas é importante ficar atento às causas de perda de água, então as chamadas causas insensíveis, né? Então aqueles pacientes que estão com quadro de febre, ou às vezes paciente que está em ventilação mecânica, a gente está falando aqui com os especialistas da área, então é importante levar em consideração as chamadas perdas insensíveis, e pacientes que podem ter às vezes situações de diarreia osmótica, às vezes fazem uso de manitol, preparo para intestino, também pode ter essas situações. Lembrar nos idosos, né,
idosos são os pacientes que mais cursam com hipernatremia, eles têm uma redução de ingesta, eles têm dificuldade para engolir, eles têm uma restrição maior de acesso à água, porque às vezes tem cuidadores que estão cuidando dele, e às vezes ele tem uma dificuldade maior para poder ter acesso à água. Lembrar das patologias, de alterações de receptor de ADH, como os diabetes insípidos, que pode ser tanto central quanto nefrogênico, então pode ser um diagnóstico de exclusão nessas situações. E menos comumente, mas é importante a gente lembrar, as situações iatrogênicas quando você faz uma hipercorreção. Então, quando você faz uma hipercorreção da hiponatremia, você pode ter situações que você pode inverter o polo do distúrbio. Então, só para a gente deixar o recado que a hipernatremia quase sempre vai refletir o déficit de água livre. Então, o que você vai ter que fazer é repletar esse paciente de água livre. E lembrar que na situação que eu utilizo, na hiponatremia, se eu utilizo a solução salina hipertônica, aqui o papel passa a ser de você fazer a correção da água livre com solução glicosada 5%. Né? Então, aqui é importante relembrar esse detalhe. Né? E aqui é importante, né, a gente fazer o cálculo do déficit da água. Aqui não precisa decorar, como eu falei em relação à hiponatremia, não precisa decorar a questão da fórmula, ou enfim, mas precisa entender o raciocínio, o racional por trás disso. Né? Vamos lembrar, a gente sempre faz essa analogia com os alunos, então os bebês, né? Então o nosso corpo humano ele é composto em torno aí de 60% por água. Então é importante a gente lembrar esse aspecto. Nos pacientes nas crianças, por exemplo, você tem uma composição de água maior, você pode chegar a 80%, 90% nos bebês. E nos idosos, lembrar assim, os idosos, principalmente os idosos mais sarcopênicos, você pode ter aí em torno de 40%, 50% do organismo composto por água. Então isso é importante, principalmente para que você possa fazer esse cálculo do déficit de água. Então isso é importante dentro desse contexto. Assim como na questão da hiponatremia, é importante lembrar da correção de maneira judiciosa, então corrigir de maneira lenta, em torno de 10, no máximo 12 mEq em 24 horas. Lembrar que você pode utilizar as chamadas soluções hipotônicas, então a solução glicosada 5%, o meio a meio, né, que é o NaCl a 0,45, principalmente em situações em que você identifique, junto com o distúrbio eletrolítico, a situação de hipovolemia desses pacientes. Então, e lembrar sempre, a gente fala isso para os alunos e ressalta aqui para a plateia, de que antes de você avaliar o distúrbio eletrolítico, você precisa avaliar a volemia e corrigir rapidamente essa volemia e monitorar esse paciente. Então é importante que essa hipernatremia, principalmente aquelas hipernatremias de instalação lenta, principalmente os pacientes idosos, institucionalizados, deve ser corrigida de maneira lenta. Então, às vezes, ofertar água livre para esse paciente já vai ser o suficiente para resolver a situação desse paciente. Então, só para a gente poder ressaltar esse ponto. Então, só para a gente finalizar essa parte do sódio da água, né, avaliar, como eu falei, os sintomas do status volêmico, né, lembrar que na hiponatremia grave sintomática a salina hipertônica deve ser administrada de maneira imediata, tomar cuidado com a correção inapropriada, se no caso da hiponatremia a aminoloses pontinas, no caso da hipernatremia tomar cuidado com o edema cerebral, né, e no caso da hipernatremia não há no déficit de água corrigir de maneira lenta. Então, no departamento de emergência nos distúrbios de sódio, você tem que ter rapidez na decisão e prudência na correção. Então, só lembrar desse aspecto. Vamos então agora falar um pouquinho dos distúrbios do potássio. Né? Então, os distúrbios do potássio, eles têm um impacto imediato, principalmente para os pacientes que tenham, principalmente situações cardiológicas, o risco exposto aí à questão de arritmias. Então, o problema das alterações do potássio é que pode expor os pacientes a arritmias fatais. Então, a decisão ela tem que ser rápida e protocolada. Comentar aqui de causas frequentes de hipercalemia, então a doença renal crônica, né, a injúria renal aguda, são situações que podem acarretar a alteração do potássio para cima, o uso de medicações, o IECA, BRA, espironolactona, os beta-bloqueadores podem alterar aí a dinâmica do potássio, uso de heparina, uso de imunossupressores como a tacrolimus, a ciclosporina, alguns antibióticos como o trimethoprim, metronidazol, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, situações de acidose metabólica, a lise tumoral, então os pacientes portadores de câncer, é importante a gente ressaltar. Já na hipocalemia, lembrar aqui das perdas gastrointestinais, do uso excessivo de diuréticos de alça e tiazídicos, principalmente dos diuréticos de alça nas correções de volemia dentro da situação de urgência, pode ter essas situações, a alcalose, uso excessivo de insulina e B2 agonista, ou situações também que podem ser identificadas também dentro da emergência como hiperaldosteronismo. Tomar cuidado com as chamadas armadilhas. Às vezes a gente recebe
no ambiente de consultório, às vezes aqueles pacientes que têm um potássio alto, mas que muitas vezes fizeram o exame de maneira inapropriada, rotearam o acesso, e às vezes você vai lá, essa amostra está imunizada, e às vezes você tem um potássio aumentado, e aí você tem o que a gente chama de pseudo-hipercalemia. Então, sempre importante refazer esse exame, reconfirmar, porque muitas vezes você pode ter dificuldades na coleta. Então, a chamada amostra colina em punho bombado, né? Situações também de leucocitose, plaquetose, também é importante repetir esse exame e fazer também um eletro para você ter dúvida, principalmente nos pacientes também que tenham patologias cardíacas de base, é importante ter o eletro também em mãos, né? Então, antes de a gente pensar num número isolado, sempre pensar no contexto clínico desse paciente, pensar numa possibilidade de eletro, desse paciente pode ter uma potencialidade de ter alteração eletrocardiográfica antes de pensar no número isolado do paciente, né? E no caso da hipocalemia, então, como é que eu vou reconhecer esse distúrbio e quando que eu vou tratar esse paciente endovenoso? Isso é sempre uma dúvida que os colegas têm, né? Quando que eu vou tratar via oral, quando que eu vou tratar endovenoso? Então, no eletro, ele vai aparecer com uma onda U, com uma depressão ST, um QT mais longo e arritmias, né? Que é o torçado e poan, né? Então, são os sinais típicos dentro do eletro de uma hipocalemia. Os sinais são sinais inespecíficos, né? Então o paciente vai ter fraqueza, vai ter câimbras, vai ter alteração de ilho, pode cursar com rabdomiólise em algumas situações mais graves. Aqui é importante dosar o magnésio. Aqui é importante principalmente porque o magnésio pode ajudar a questão aí de uma correção mais adequada. Ele vai refratar, a hipomagnesemia vai refratar a correção do potássio. Então, às vezes, situações que você tenha refratariedade, às vezes de correção do potássio, é importante você ter esse dado do magnésio, porque às vezes você tem que administrar em concomitância. Quando que eu vou tratar endovenoso? Então, pacientes que têm um potássio abaixo de 2,5, que têm alterações eletrocardiográficas ou sintomas exacerbados, pacientes às vezes que têm disfagia, como a gente comentou ali, pacientes que têm um contexto de disfagia, que têm dificuldade em engolir, ou que estejam tendo perdas ativas importantes, aí seja por questão de trauma ou por questões gastrointestinais, né? Quando que eu vou preferir repor por via oral, né? O KCL a 40 a 80 mEq dia dividido, né? Então, situações que o paciente não tenha essa estabilidade hemodinâmica, não tenha perdas, que seja uma correção crônica, e você pode tentar fazer essa correção por via oral. E a reposição EV, idealmente, ele precisa ser monitorizada. Então, como a gente fala para os nossos alunos, eu estou entrando na sala aquecida, monitorizado, estou paramentado, né? Então, tem que ser uma situação que tem que ser feita dentro do ambiente protegido, né? Você pode fazer em acesso periféricos, né, em até 10 mEq, se for uma correção em até 10 mEq hora, mas idealmente, né, em situações que você tenha maior gravidade, uma necessidade de correção mais rápida, ela precisa ser feita em acesso central em até 20 mEq. E reavaliar, ou seja, um paciente que você tem que estar à beira de leito a cada 2 a 4 horas, e se o paciente tiver distúrbio de magnésio, corrigir em paralelo. Então, lembrar que sem o magnésio, o potássio não vai ficar dentro da célula. Então, é importante, nesse contexto da hipocalemia, fazer a dosagem do magnésio, né? Aqui no caso da hipercalemia, o que é importante? A gente vai falar aqui que acaba sendo um distúrbio mais prevalente do que a hipocalemia, então a gente tem que avaliar, estratificar e agir, né? Acho que é mais importante aqui agir. Então, o eletro, que é típico, né? Todos os alunos sabem que é aquela onda T apiculada, um PR alongado, um QRS alargado, que aí você tem um risco maior de FV e de assistolia. O paciente pode ter fraqueza, parestesias e pode cursar também com de arritmias. Importante sempre confirmar, né, ver se foi feito de maneira adequada esse exame, mas não atrasar as medidas se esse paciente apresentar o eletro alterado. Então, por isso que é importante, principalmente no contexto de emergência, você ter o eletro desse paciente, esse paciente que tem essa alteração do potássio, né? A sequência que você tem que estabelecer, e a sequência é importante, por quê? Porque primeiro você tem que estabilizar a membrana cardíaca. Então, é importante, não, mas o paciente tem que dialisar, não sei o que. Não, primeira coisa, se o paciente tem alteração eletrocardiográfica, tem um potássio alterado, um potássio acima de 6,5, 7, 8, você primeiro tem que estabilizar essa membrana cardíaca. Então, é importante fazer o uso do gluconato de cálcio EV como primeira medida. Depois que você estabiliza essa membrana, aí sim você pode partir para as chamadas medidas de shift, né? São chamadas medidas de deslocamento do potássio para o intracelular, né, para que você possa corrigir de maneira perene. Então, aí o uso da insulina com glicose, do beta-2 agonista, do bicarbonato com acidose, aí se faz importante fazer esse segundo passo, mas primeiro, se o paciente tem alteração eletrocardiográfica, estabilizar a membrana. E depois aí a gente tem novas opções no mercado, aí chamada remoção
do potássio do organismo efetivamente, que aí você pode utilizar o diurético de álcool como opção. E aqui eu destaco aqui o aparecimento dos trocadores iônicos, que é uma novidade que a gente está tendo aí nessa última década, que são medicações que podem ser utilizadas tanto no contexto da emergência quanto no contexto crônico de manejo do paciente ambulatorial. Então a gente tem novidades em relação a isso, e que é uma nova estratégia que surge para ajudar no manejo da hipercalemia. E obviamente nos casos refratários de remoção de potássio, você pode utilizar a diálise, né? Então, lembrar que deslocar tem que ter um ganho rápido e temporário. Então, você tem que tentar programar, além do deslocamento do shift do potássio, programar essa remoção na sequência. Então, seguir essa sequência: estabilidade da membrana, deslocamento do íon e, por fim, a remoção do excesso do íon. Então, tentar seguir esse passo a passo é importante para o manejo do paciente que tem a hipercalemia, né? E aí, a remoção do potássio, aqui eu quero dar um destaque um pouquinho, porque temos novidades em relação a isso, né? A gente tem como estratégias o aumento da diurese, a diálise e as chamadas trocadores iônicos. Então a gente tem duas novas drogas que surgiram, porque os chamados trocadores iônicos não é uma ideia nova, ela é uma ideia antiga. Muitos já devem ter ouvido falar do Sorcal, né, que é uma medicação que a gente já tem disponível aí desde as décadas de 70, 80. Mas um dos problemas que a gente tem do Sorcal, que é o poliestireno sulfato de sódio, é que ela é uma medicação de difícil manejo, por assim dizer, tanto no ambiente de emergência quanto no ambiente ambulatorial. O conceito dele não é, como é que eu posso dizer, é um conceito simples, por assim dizer. Ele vai trocar sódio por potássio no cólon, né, no intestino. Uma dose que você pode fazer por via oral ou retal, e pode repetir de 30 a 30 gramas. O problema, assim, ele tem um onset lento, então ele, para contexto de emergência, ele fica um pouquinho, vamos dizer assim, não é uma droga tão interessante, né? Ele pode durar de 2 até 24 horas essa remoção E um dos problemas que ele tem é que você começa a ter alterações gastrointestinais, então ele se torna uma droga, do ponto de vista assim, de manejo de efeitos colaterais, intolerável para o paciente. Então, e aí você tem algumas situações, principalmente em situações de pós-operatório, obstruções, em que você tem um risco de necrose intestinal. Então, obviamente é uma droga que você pode utilizar dentro do ambiente de emergência, principalmente se você não tiver acesso aí aos novos binders, aos novos trocadores, mas não é para instabilidade imediata. Então, é uma droga que tem um papel limitado em relação a isso. Aí você tem o surgimento dos chamados trocadores iônicos, né, os novos trocadores iônicos. Aqui eu vou destacar um que a gente não tem disponível ainda no Brasil, que é o Patiromer, mas que parece que em 2027, 2028 provavelmente já vai estar disponível no mercado brasileiro. E aí ele faz a troca de cálcio por potássio, né? Então ele é um polímero não absorvível, né? Você vai utilizar uma dose inicial de 8,4 gramas por VO, tem um onset em torno de 7 horas, ele não é uma medicação de resgate imediato. É uma boa droga, principalmente em contextos segmentados, vamos dizer assim, os pacientes cardiopatas mais graves, em que você tem um risco maior de edema, ele pode ser uma droga que possa ter um papel. Então, é uma promessa que a gente tem aí de introdução dela no mercado a partir de 2027, 2028, mas ela tem um contexto muito bem posto, muito bem inserido aí em pacientes cardiopatas mais graves. Levar em consideração que ela tem risco aí de hipomagnesemia e constipação e tem que ser separada de outras medicações por mais de 3 horas, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem no futuro. E aqui eu queria destacar, né, que esse a gente já tem disponível no mercado, já está autorizado por autorização pela Conitec, e a gente tem a promessa, agora foi aprovado agora no começo do ano para incorporação pelo SUS. Provavelmente a gente vai ter a notícia aí de incorporação em torno aí de setembro, outubro, já que a gente vai ter a incorporação aí do Lokelma, no caso aí o ciclosilicato de zircônio sódico, principalmente para os pacientes de estágio 4 e 5 de doença renal crônica. Então essa promessa que existe, né, já é um primeiro passo que a gente tem. E vai ser uma droga que eu acho que vai revolucionar, não só, já está revolucionando no manejo em alguns hospitais que já parametrizaram essa medicação, já está revolucionando o manejo da hipercalemia nesses contextos e eu não tenho dúvida que vai revolucionar o manejo da hipercalemia nos ambulatórios de especialidade também. Então o ciclosilicato de zircônio sódico, no nome comercial Lokelma, ele é um cristal inorgânico e ele faz uma troca de NaH+ por potássio ao longo do trato gastrointestinal. A dose de ataque pelos estudos, então, ele vai utilizar 10 gramas, que são 2 sachês 3 vezes ao dia, nas primeiras 48 horas. E depois você estabelece uma dose de manutenção diária de 5 a 10 gramas por dia, podendo utilizar de maneira crônica
essa medicação. O Onset, que é o bacana, né, principalmente para contexto de emergência, em menos de 1 hora, ele é mais rápido desses binders, dos trocadores. Né? Ele não substitui as medidas imediatas, mas ele é um excelente complemento a essas medidas. Né? Você já vem dentro daquele contexto que eu falei para vocês, da questão da estabilidade, a questão da troca, depois a questão da remoção. Né? Então, como agente de remoção na sequência, ele é considerado o melhor agente de remoção. A única coisa que tem que tomar um certo cuidado, principalmente nos pacientes cardiopatas mais graves, que ele pode dar uma carga a mais de sódio e edema, apesar que o nível de complicação dele é muito baixo. Né? Apesar de ele ter essa possibilidade em bula de complicação, de aumento de edema, mas do ponto de vista prático, quem utiliza, a gente que faz uso do Lokelma, a gente percebe que o nível de complicação dele é muito baixo. Então é uma promessa que a gente tem, é uma droga muito promissora, que a gente vem utilizando na prática em alguns contextos de pacientes e que eu acho que pode ser importante não só no contexto da emergência, da compensação da emergência, mas pode ser importante também naqueles pacientes renais crônicos, nos pacientes cardiopatas, em que há necessidade de manutenção das chamados pilares de tratamento, pacientes que usam IECA, BRA, ISGLT2, beta-bloqueadores, poupadores de potássio, que muitas vezes tem que titular ou até mesmo suspender essas medicações. O ciclo de silicatos de zircônio sódico, ele traz a possibilidade que você possa manter essas medicações a longo prazo e com estágios mais avançados de doença. Então, acho que é uma grande promessa, uma novidade que a gente traz aqui para a comunidade médica. E só reforçando aqui a questão dos outros removedores de potássio, né? Então lembrar da furosemida, né, do estímulo de diurese, que você vai utilizar 20 a 40 gramas e pode ir titulando, pode fazer essa remoção EV, né, então é importante a gente lembrar. E nas situações de refratariedade, a gente utilizar a hemodiálise como ferramenta, principalmente quando as medidas são frustras. Muito embora eu acho que agora, com a entrada do ciclo de silicatos de zircônio sódico no mercado, cada vez menos a gente vai precisar dialisar pacientes no ambiente de urgência e emergência. Eu acho que é uma grande promessa que a gente tem, da gente ter menos necessidade de diálises, não diria frustras, mas de diálises desnecessárias. Então, acho que vai otimizar, inclusive, como eu posso dizer, a gestão de leitos hospitalares, a gestão de leitos de emergência. Acho que vai ser uma perspectiva interessante. Então, lembrar que os trocadores, eles removem potássio e a escolha deve ser considerada o tempo de ação e o perfil do nosso paciente. Então, só para a gente ter um algoritmo prático aqui, para ficar fácil para a plateia, como eu comentei lá embaixo, já está anotado, então, estabilizar, deslocar, remover e reavaliar. Lembrar lá dos 3 verbos que a gente falou anteriormente, né? Então, feito o ECG, e se eu tenho um ECG alterado, lembrar do cálcio, né? Lembrar do gluconato de cálcio. Como estratégia de deslocamento, lembrar da insulina glicose com beta-2 e considerar o bicarbonato se esse paciente tiver acidose. Né? Apesar que bicarbonato, que nem os outros, o pessoal faz um certo bullying com os nefrologistas, porque quando o paciente tem uma acidose metabólica e tem alteração, sempre tem aquele nefrologista que faz uma solução bicarbonatada, né, e aí o intensivista fala assim, não, mas ele está fazendo isso para espaçar a diálise, né? Mas é uma estratégia que tem uma certa lógica, obviamente, se o paciente tiver uma acidose metabólica, né? Mas é uma brincadeira interna que existe entre os nefrologistas, os emergencistas e os intensivistas, né? Que a solução bicarbonatada seria uma solução para não indicar diálise, né? Então existe essa brincadeira, mas existe, obviamente, um contexto que ela tem que ser indicada. Né? E a remoção do potássio, que aí, obviamente, se você utilizar o diurético e, se possível, né, o binder, aí o trocador, né, se você tiver possibilidade, ou diálise na refratariedade. Reavaliar o potássio, o ECG em torno de 1 a 2 horas, monitorar rebote, né, então isso é importante também, esse paciente ser manejado em sala monitorada, né, repetir as medidas, né, se for necessário, e suspender os gatilhos, né, se esse paciente estiver utilizando IECA, BRA, anti-inflamatórios, poupadores de potássio, né, você fazer a suspensão dessas medicações até que você consiga reverter o distúrbio eletrolítico. Né? Algumas armadilhas e dicas, né? Então, como eu comentei para vocês, a pseudohipercalemia, né? Sempre repetir a coleta, né? Principalmente se você tiver suspeita de garroteamento. Né? A digoxina, né? A evidência atual não contraindica o cálcio quando há risco de vida, né? Não vai atrasar a estabilização pelo uso de digoxina. Né? A hipoglicemia pós-insulina, né, fazer o protocolo de desistose e glicemia seriadas. E o trocador, lembrar que esse recado é importante, né? O trocador, apesar de ser uma bela droga, né,
ele não vai substituir o cálcio e a insulina, porque são princípios diferentes, né? Existe aqui, como eu comentei para vocês, estabilização e deslocamento, né? O trocador ele vai servir para remoção, é o terceiro passo. Então, lembrar desses passos, assim como a gente falou em relação à avaliação do paciente com sódio alterado, né? Que tem os passos de avaliar osmolaridade e volemia, você vai ter que avaliar aqui a estabilização de membrana, avaliar o deslocamento do íon e, por fim, a remoção definitiva do íon. Os distúrbios do cálcio. Então a gente vai passar agora para os chamados íons esquecidos. A gente vai fazer um passado aqui para a gente poder conversar com a plateia e a gente poder reforçar um pouquinho alguns aspectos desses distúrbios dentro do ambiente de emergência. Então, no caso da hipocalcemia, lembrar do hipoparatiroidismo, das deficiências de vitamina D, das pancreatites, das síndromes de lise tumoral e das transfusões maciças, né? Então, esses pacientes vai ter aquele sinal, o clássico sinal de Chevostek, as tetanias, parestesias, pode ter sinais neurológicos, convulsões, prolongamento do QT. Então, lembrar que quando você faz o exame do cálcio, lembrar sempre de fazer a correção do cálcio pela albumina, ou se idealmente você tiver possibilidade, fazer a dosagem do cálcio único. Né? No tratamento, principalmente para pacientes que sejam sintomáticos graves, lembrar do papel do gluconato de cálcio, né? Fazer 10 ml EV lento em 10 minutos e repetir se necessário. Se persistente, né, essa hipocalcemia, fazer infusão contínua e também avaliar o magnésio nesse caso aqui, se ele estiver baixo. Então, cálcio baixo no departamento de emergência tem que avaliar risco de convulsão e arritmia e avaliar de maneira prontamente esse distúrbio. A hipercalcemia, né, então destacar aqui principalmente os pacientes que têm neoplasia, pacientes portadores de mieloma múltiplo, carcinoma de pulmão, carcinoma de mama, os pacientes com hiperpara primário, né, então que também são os nossos colegas endocrinologistas encontram de maneira frequente, nós também aqui nos nefrologistas. E eu queria ressaltar aqui esse papel que é importante, também a gente falou das reposições aí de magnésio, a gente também está vivendo infelizmente uma onda de reposições inadvertidas de vitamina D. Então, feita de maneira indiscriminada e que eu rogo a esse Conselho Regional de Medicina para que seja efetivo na fiscalização desse tipo de situação, porque realmente é uma situação bastante preocupante, principalmente nos municípios do interior, que eu sei que essa mensagem está chegando. Então, é importante essa questão das intoxicações por vitamina D e também pode estar associada ao uso de diazídicos. Então, lembrar dos sintomas, aí tem esse acrônimo Stones, Bones, Groans, em Psychic Overtones, né? Então, as litíases, as dores ósseas, constipação e alterações de consciência. Então, esses são os principais sintomas associados à hipercalcemia. Lembrar dos exames essenciais, principalmente o papel do paratormônio, né, que é importante para você tentar identificar um hiperpara, seja primário ou secundário, a creatinina, que pode estar associada aí ao hiperpara secundário, e o eletro com o aparecimento de QT curto. E a hipercalcemia grave na urgência são valores acima de 14 miligramas por decilitro, são quase sempre sintomáticos, então é importante a gente ter isso em mente, principalmente os pacientes que sejam portadores aí de paraproteinemias, principalmente os pacientes portadores de mieloma múltiplo, lembrar que a população está envelhecendo. Mieloma múltiplo é uma doença de envelhecimento, 7ª, 8ª década de vida, então a gente vai conviver com essa situação de maneira mais frequente e aí a porta de entrada para esses pacientes vai ser a porta da sala de emergência, então é importante a gente ter em mente esse tipo de situação, principalmente dos pacientes mais idosos. Qual que é a conduta que a gente recomenda na emergência da hipercalcemia? Então, hidratar vigorosamente esse paciente, se possível, com solução fisiológica 0,9, 200 a 300 ml, tentar ajustar a volemia de acordo com se esse paciente tem sinais de insuficiência cardíaca. Após a expansão, utilizar a furosemida, se necessário, para a natriurese e tentar identificar e suspender as drogas que possam estar aumentando o potássio com tiazídicos, às vezes pacientes que fazem uso de estabilizadores de humor. Medidas específicas dentro do ambiente hospitalar, você pode utilizar aí os bifosfonados, né, com início lento em 24 a 48 horas, a calcitonina, que pode ter um início rápido, mas tomar cuidado com a taquifilaxia em 48 horas. A corticoide tem um papel, principalmente se você tiver intoxicações por vitamina D e sarcoidose, então como eu comentei para vocês, é uma situação infelizmente que está se tornando prevalente essa questão de intoxicação por vitamina D, então nesse caso o papel do corticoide é importante para você manejar esse paciente. E em situações de refratariedade, como a gente comentou em relação ao potássio, lembrar aqui da possibilidade do uso da diálise para fazer essa correção. Então, lembrar que você primeiro precisa hidratar e lembrar que as drogas específicas para esse manejo, eles têm um efeito mais tardio. Então, você não vai utilizar as drogas, a primeira coisa que você precisa fazer é hidratar esse paciente.
Falando um pouquinho dos chamadozinhos menos importantes, last but not least, né? Não tão menos importantes, do magnésio, do fósforo e do cloro. A gente falou um pouquinho do magnésio, chamado eletrólito esquecido, talvez não tão esquecido, talvez, infelizmente, por condutas inadequadas dentro da medicina, né? A hipomagnesemia ela pode estar associada a situações de alcoolismo, desnutrição, diarreia crônica. Aqui eu quero levantar, e a gente trabalha na urgência, eu estou aqui com 2 colegas que trabalham com a gente aqui, tanto trabalham na PH quanto na regulação. Lembrar que a gente tem muita população em situação de rua. E aí você tem uma população que é mais exposta aí à dependência química, a condições de desnutrição. Então, lembrar dessas situações quando a gente vai fazer principalmente as correções de potássio, né? Então, lembrar da dosagem do magnésio nessa situação. Você vai ter sintomas inespecíficos, como pode ter tremores, convulsões, arritmias ventriculares. E aí é importante você ter em mente o uso do sulfato de magnésio de 1 a 2 gramas em 15 minutos, se for situações graves, principalmente se você tiver distúrbios concomitantes. No caso da hipermagnesemia, é menos comum, mas é importante a gente lembrar. Então, quando você tem uso aí de vitaminas de maneira inadequada, antiácidos, laxantes, insuficiência renal. Hoje a gente está tendo também, assim como a suplementação de vitamina D, infelizmente a gente está tendo também suplementação inadequada de magnésio. Lanço também esse alerta também, que é importante para a população. Então, você pode ter depressão do sistema nervoso central, hipotensão, hiporreflexia. E aí o mais importante é fazer a suspensão da fonte de suplementação, né? Eventualmente utilizar o gluconato de cálcio e diálise e refratariedade. E lembrar sempre de corrigir o magnésio em situações de arritmia ou distúrbios refratários de potássio e de cálcio. Então, lembrar dessa concomitância que existe dos distúrbios de potássio, dos distúrbios de cálcio, possibilidade de refratariedade aí com a hipomagnesemia. É importante lembrar dessa relação. Já no caso do fósforo, né, então vamos falar um pouquinho dos distúrbios do fósforo. Então, no caso da hipofosfatemia, né, as causas são associadas aí a doenças genéticas, mas também podem estar associadas à realimentação, também distúrbios do alcoolismo, pacientes em cetoacidose, má absorção, vão ter sintomas inespecíficos também. E aí é importante na hipofosfatemia, né, se for uma situação leve e moderada, principalmente nos pacientes que tenham patologias genéticas, raquitismo, TIO, enfim, o próprio XLH, fazer uma reposição por via oral utilizando fosfato de sódio ou de potássio. Em situações mais graves, né, aí você fazer a utilização do fosfato EV lento, né, mas são situações menos corriqueiras, mas que são importantes lembrar, principalmente em populações especiais, né, e lembrar que a hipofosfatemia grave pode levar à falência respiratória aguda desses pacientes. Já a hiperfosfatemia, que é mais comum a gente observar dentro da nefrologia, né? Então é uma situação de evolução de doença óssea, de doença renal, mas pode estar associada também a situações de lise tumoral, intoxicação por fósforo também, fósforo exógeno, né? Em geral ela é assintomática no departamento de urgência, mas é importante lembrar quando você tem situações de hipocalcemia e tetania, né? Aqui do ponto de vista de manejo ela é mais crônica, né? E, essencialmente vai ser o uso de quelantes de fósforo com uso de carbonato de cálcio, de cervelamer, e com restrição de fósforo na dieta. E eventualmente naquele paciente renal crônico, às vezes você tem que fazer sessões de diálise mais prolongadas para você poder fazer a remoção adequada desse fósforo, né? Então é importante, esse manejo é mais um manejo mais crônico, a gente cita mais para vocês saberem que existe, que vocês podem se defrontar com isso dentro da emergência, mas aqui é importante principalmente nas complicações crônicas, como calcificação vascular, complicações de hiperparatireoidismo, né? Então, na emergência ela não vai ser crítica, mas é importante você avaliar o contexto desse paciente, se o paciente é portador de doença renal crônica, em diálise, ou o paciente que seja portador de lise tumoral. E finalmente a gente falar um pouquinho do cloro, que é o chamado cloro, o eletrólito esquecido, né? Que principalmente é importante no contexto aí do equilíbrio do ácido-base, né? Então lembrar do cloro, principalmente em situações pacientes em cetoacidose diabética ou intoxicações, é importante fazer essa dosagem de cloro, principalmente se você está diante de uma avaliação de distúrbio do ácido-base. Então, acidose metabólica hiperclorêmica, que é muito comum em situações de diarreia, em fístulas intestinais, e avaliar o chamado gap urinário, né, que aí você pode tentar diferenciar perdas gastrointestinais e perdas tubulares renais, né. A hipocloremia pode cursar com alcalose metabólica, né, então com vômitos, aspiração gástrica,
Então, lembrar que ele nem sempre é dosado ou lembrado, mas é importante, principalmente os chamados distúrbios mistos. Então, quando você quer avaliar se esse paciente tem uma acidose metabólica, aquelas avaliações de Strong-Ion, que você, às vezes é importante você ter essa dosagem do cloro para que ele possa auxiliar você no diagnóstico diferencial. Então, lembrar que ele é discreto, não aparece muito, mas ele é essencial para que a gente possa interpretar os distúrbios ácido-base. Então, a gente vai passar alguns casos clínicos a citar rapidamente aqui para a plateia. Então, o primeiro caso que a gente cita aqui é um caso de uma emergência com sódio. Uma senhora de 65 anos que interna por pneumonia e que começa a apresentar um quadro de confusão mental e convulsão, e tem um sódio sérico de 110. Qual seria a conduta nesse paciente? Então, qual que é o contexto que eu tenho aqui? É uma senhora idosa, provavelmente deve ter alguma patologia, uma comorbidade, hipertensão, diabetes, cardiopatia, né, interna com uma descompensação aguda, com uma infecção infecciosa e começa a evoluir aí com um quadro de confusão. Às vezes é uma paciente que às vezes tem um processo de SIAD aqui. Então, o que é importante nesse primeiro momento? Primeiro, vamos avaliar a volemia dessa senhora. Primeira coisa, se a paciente está hipovolêmica, euvolêmica ou hipervolêmica. Provavelmente é uma paciente que aqui vai estar normovolêmica ou hipervolêmica. Não tem sinal, se tivesse hipovolêmica, com certeza a história ia me trazer essa informação. Então, é um paciente que provavelmente nesse primeiro momento ela está com uma volemia controlada. Então, nesse momento, sabendo que essa paciente tem uma volemia controlada, eu vou partir para avaliar a osmolaridade desse paciente. E aí é importante avaliar a osmolaridade desse paciente para que eu possa tentar pensar num diagnóstico diferenciado, numa pseudo-hipocalemia, numa hiponatremia. Não é o caso, provavelmente aqui é uma paciente que, pelo contexto, provavelmente é euvolêmica, e com uma osmolaridade mais baixa ou normal, provavelmente seja um diagnóstico aqui de um SIAD, provavelmente. A gente tem algumas alternativas aqui para a plateia. Então, como é que eu corrigiria essa paciente? Corrigiria com solução fisiológica 0,9, com glicose a 5%, uma hipertônica a 3% ou somente com restrição hídrica? Qual que seria a minha possibilidade? Obviamente, se fosse uma paciente que não tivesse complicações neurológicas, eu poderia fazer a restrição hídrica para esse paciente. Mas como ela está diante de uma alteração neurológica, é fundamental a gente utilizar a solução hipertônica. Então, aqui é importante, e a resposta correta é a hipertônica, porque primeiro na hipernatremia você primeiro trata a vida do paciente, primeiro você vai tentar salvar o paciente, e depois você vai investigar a causa. Então, se é um SIAD, se é uma descompensação por insuficiência cardíaca, enfim, aí fica para um segundo passo, mas o mais importante nesse momento é, principalmente num contexto de alteração neurológica, você tratar o paciente. E aqui eu tenho uma segunda situação de um paciente, aqui é uma alteração de potássio. Então, um paciente de 72 anos, um paciente já com doença renal crônica em estágio final, que chega ao pronto-socorro com fraqueza muscular. Tem um eletro com QRS alargado e outra T apiculada. Obviamente, a plateia já sabe que o potássio desse cara vai estar com 7,2. Qual que seria a minha primeira medida? Então, vamos lembrar aquele raciocínio. Estabilidade, depois a troca e depois a remoção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para esse paciente, vou estabilizar a membrana desse cara. Vou fazer gluconato de cálcio. Depois, a gente vai adotar as estratégias para a troca. E aí você vai tentar fazer a glicoinsulina, tentar fazer as medidas para fazer a troca. E, por fim, aí como terceira estratégia, fazer aí a remoção desse potássio. Mas a primeira medida, então vamos ver as alternativas. Então, infusão de insulina e glicose, nebulização de salbutamol, gluconato de cálcio e início imediato de diálise. Então, nesse caso aqui, ainda você não tem uma refratariedade desse paciente. Então, a indicação de diálise aqui nesse caso não seria indicado. Nebulização de salbutamol e insulina e glicose é o segundo passo. Então, aqui, qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer? Estabilizar a membrana. Eu preciso estabilizar a membrana desse paciente. Então, a resposta correta, obviamente, é você fazer o gluconato de cálcio. Então, a primeira coisa na hipercalemia grave é estabilizar essa membrana para prevenir essa arritmia desse paciente e depois você fazer as medidas subsequentes. Então, a gente já encaminhando para o final da nossa palestra, então, o que a gente tem que passar para casa para os nossos colegas, para os alunos? Avaliar as repercussões clínicas do paciente antes do valor laboratorial. Você trata o paciente, você não trata o exame. Na hiponatremia grave sintomática, lembrar do uso da salina hipertônica de maneira imediata, principalmente se o paciente tiver alterações neurológicas, e tomar cuidado com a correção inapropriada acima de 10 mEq em 24 horas. Na hipercalemia com alterações de eletro, utilizar o cálcio EV, o gluconato de cálcio antes de tudo. Então, estabilizar essa membrana desse paciente. Corrigir os distúrbios sempre de maneira gradual e segura, principalmente os pacientes que são portadores
de hiponatremia ou de hipernatremia. Na hiponatremia, lembrar do risco de amenilose, e no caso do potássio, lembrar daí do risco de arritmias. Lembrar dos eletrólitos esquecidos, do papel do magnésio, do fósforo do cloro em situações de refratariedade ou distúrbios mistos. E os distúrbios eletrolíticos no departamento de emergência, eles exigem uma conduta rápida, simples, protocolada. Então, que você tenha essa conduta passo a passo, né, fazer de uma maneira estruturada para que o paciente possa ser atendido da melhor forma. Aqui estão as nossas referências. Deixo aqui os meus contatos pessoais, caso vocês queiram continuar essa discussão. E mais uma vez agradeço aí ao Jacques, ao Leandro, pela oportunidade de a gente compartilhar essas informações com a plateia. Muito obrigado, Dr. René. Muito obrigado. Foi uma excelente explanação, uma palestra mesmo ali. Foi uma aula extremamente didática. Até, puxa, a gente tem vários estudantes aqui. Até a gente começou hoje com uma audiência de 96 pessoas e agora passou um pouquinho mais de 200 pessoas. Eu recebi a informação. Temos médicos da região sul inteira, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Tocantins, São Paulo, estudantes ali de universidades, vamos dizer assim, do Brasil inteiro, né? Toda a região sul aqui, Paraná fortemente presente, mas temos também do Rio Grande do Sul, da Bahia, Brasília, né? Santa Catarina, Amazonas. Então, tá sendo, a gente está alcançando, né, Jacques, algumas vezes aí já um público do Brasil inteiro, e isso é bastante importante aí também. E, puxa, dessa aula eu achei espetacular, lembrando as atualizações, principalmente do manejo também do potássio, principalmente da hipercalemia, ajuda muito. Já que a gente conversa às vezes também de algumas abordagens aí que a gente faz, experiência que trocam e sempre formidável. Até para completar, completou com os quadros clínicos ali também, então ficou bastante completo aí. Parabéns. Obrigado. Bem, eu fiquei quietinho no início aqui, porque eu deixei tudo para o final, viu, doutor René? Com certeza, já. Então, primeiramente, agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui, né? Gostei muito aí do que você começou aí em relação já na fala ali da interação entre as diversas especialidades aí, né? E isso para o emergencista é fundamental, a gente ter o apoio do especialista aí também, né, na condução desses casos. E me lembrou muito a última aula que a gente teve, inclusive, foi da oncologia, o mês passado, né, porque realmente é um cenário ali no departamento de emergência que a gente vai ter toda a situação ali que lidar, né, e essa interface é muito bonita e me parece muito a atividade do nefrologista com do oncologista na relação do vínculo que tem com os pacientes. Isso mesmo. Porque não é só uma atuação no consultório, no hospital. Vocês veem esses pacientes aí por horas, né, que ficam lá nas clínicas de diálise, o oncologista também nos centros de difusão de quimioterápicos. E desse papel, né, social que tem todas as duas especialidades aí fortemente, aí você fazendo um trabalho excelente aí na presidência da Sociedade Paranaense de Nefrologia. Pude ver uma fala sua hoje de um evento que você esteve em Brasília, né? Chamando a atenção, né, você está tendo um papel muito atuante, né, para a responsabilidade do especialista também, para a nossa sociedade como um todo, que sofre muito com o sistema aí de diálise aí no Brasil como um todo, inclusive até aqui no Paraná, e você chamando muita atenção para isso, muito consciente desse teu papel fundamental aí para defender os interesses da sociedade, e acho importante a gente dizer isso aqui no CRM também, né? Aproveitando esse gancho aqui, eu quero até um pouco ouvir tua opinião a respeito do manejo da hipercalemia, desses pacientes que já estão em diálise mesmo, e esses gargalos que a gente tem na diálise, que talvez com essas novas drogas aí, que servem como trocadores iônicos, né, de até postergar alguma sessão de diálise. Não sei se isso já está tendo algum protocolo, alguma prática aí de vocês da nefrologia, né? Então, obrigado pela pergunta, Jacques. Obrigado, Leandro, pelas gentis palavras, né? Fico feliz aí de que essa aula possa, de fato, ultrapassar fronteiras não só do nosso estado, mas também do nosso país, porque realmente esse recado possa chegar. Em relação à questão do potássio, eu acho que, falando aí dos trocadores iônicos, que é uma promessa que a gente tem hoje, eu acho que ele vem de encontro, talvez, a esse problema que é um problema um problema invisível,
e que começa a se tornar visível à medida que a gente começa a trazer luz para esse problema, que é a questão dos pacientes que estão internados hoje em unidades hospitalares, aguardando vagas de diálise em ambientes ambulatoriais. E por que eles acabam aguardando hoje? E acaba na emergência, né? Porque a gente às vezes não vai ter leito hospitalar, o paciente tem que ficar na emergência porque tem um lá que poderia já ter ido de alta. Exato. Então, olha o grau desse problema. É um problema, a princípio, era um problema invisível. Né? Hoje no Paraná a gente tem 155 pacientes, né? Esses são dados de julho desse ano, 155 pacientes moradores do hospital. Então são pacientes que você não tem a perspectiva de dar alta para esse paciente, porque as clínicas de diálise não têm capacidade de absorver. E por que elas não têm capacidade de absorver? Porque há pelo menos 23 anos o governo federal praticamente congelou a tabela SUS do procedimento de diálise. Então hoje o procedimento de diálise hoje ele não dá conta de agregar a questão do desenvolvimento tecnológico das máquinas, das suplementações e até mesmo a questão, vamos pensar, a economia, você tem novas necessidades. Então a clínica de diálise não é só você ter a máquina, você tem que ter um médico, você tem que ter um enfermeiro, você tem que ter um auxiliar de enfermagem, você tem toda a equipe de limpeza, tem a equipe que faz a manutenção da clínica, enfim. É uma estrutura que você tem em torno disso. E esse dinheiro do procedimento, ele vem para abarcar tudo isso. Então, o governo federal, e aí eu falo independente de qualquer ideologia, seja de centro, de direita, de esquerda, ele não assumiu esse papel estratégico de remunerar adequadamente o procedimento. E aí o que acontece? As clínicas hoje, que são praticamente 100% SUS, e aí quando eu falo 100% SUS, a gente está falando de um estado que 82% dos pacientes que dialisam hoje são pacientes SUS. As clínicas que têm mais de 90% de pacientes dialisando pelo SUS são clínicas que estão em situação financeira bastante difícil, bastante delicada. Então, eles não têm condição sequer de ampliar essas vagas, ou seja, esses pacientes acabam ficando internados dentro dos hospitais porque eles não têm condições de absorver esses pacientes por questão de sustentabilidade financeira. E aí, para ajudar, além do governo federal não suprir o valor, né, que aí é uma briga que a gente está tendo, e aí a nossa ida para Brasília foi justamente nesse sentido, para que a gente pudesse, mais uma vez, pleitear essa questão do reajuste do procedimento de diálise. A esperança que nós tínhamos, que era cofinanciamento, que depois de uma longa militância que nós tivemos, nós conseguimos, e aí agradeço a essa casa, que é o CRM, por ter sido um dos parceiros para que a gente pudesse conseguir o cofinanciamento estadual do procedimento. E aí agradeço a CRM, agradeço a Associação Médica, agradeço o papel da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agradeço o papel também da Associação das Clínicas de Diálise, da ABCDT, mas mesmo com esse avanço que nós tivemos, que foi o cofinanciamento, nós estamos tendo uma imprevisibilidade desse recurso, porque dadas as barreiras burocráticas criadas inicialmente pela Secretaria de Estado de Saúde, mas agora principalmente pelas Secretarias Municipais de Saúde, a gente está tendo um atraso desse repasse. E aí, obviamente, já era uma situação que era complicada. Eles conseguem ter uma mínima de esperança aí, que é receber esse cofinanciamento. E aí, ainda tem um atraso desse repasse, é muito complicado. Né? Então, é uma situação delicada. A gente tem hoje, e aí voltando para a questão do potássio, eu acho que talvez a incorporação do ciclosilicato de zircônio sódico nesse contexto pode fazer que a gente tenha menor necessidade de passar um pouco mais adiante. Isso, a gente conseguir manejar melhor, gestionar melhor os leitos hospitalares, os leitos de UTI, não haver necessidade da gente internar tantos pacientes, ou até mesmo aqueles pacientes que estão em ambulatório, por exemplo, que estão no estágio 5, que muitas vezes tem uma refratariedade do manejo do potássio. Muitas vezes, se você tiver a disponibilidade do ciclosilicato de zircônio sódico nesse contexto, você consegue espaçar mais a diálise desses pacientes. E tem um outro contexto que a gente esquece também, que é o paciente paliativo. Né? O paciente paliativo, por exemplo, muitas vezes, como diria a minha colega Ana Cláudia Dambinski, a máquina de diálise não dialisa câncer. Né? Então, esses pacientes que às vezes não necessitam da diálise, né, que podem ser colocados em um tratamento conservador com qualidade, com o uso aí do trocador iônico, com o uso do cetoanálogo, que é o ketosteril, como uma ferramenta talvez para reduzir a produção de ureia, são pacientes que você tem uma probabilidade de criar um tratamento conservador, que é uma coisa moderna hoje, que os países desenvolvidos já conseguem fazer. Então, acho que abre uma possibilidade nesse sentido, e que pode ser também um alívio aí
nessa situação das clínicas de E diálise. também, mais uma vez, acaba afetando a emergência, porque isso é um dado positivo que pode trazer, esse paciente vai procurar menos os serviços aí descompensados aí por encefalopatia urêmica, por hiperpotassemia. E com esse manejo mais conservador aí desses pacientes com essas drogas novas. Exatamente. Então, é uma promessa que a gente tem. A gente fica animado. Eu acho que é uma droga que a gente já está utilizando na prática aí para os pacientes de convênios, pacientes particulares. A gente percebe que traz qualidade de vida para os pacientes, traz uma possibilidade, inclusive, de manejo melhor dentro de ambiente hospitalar, de ambiente ambulatorial. Tem alguns conforto também maior, né? Tudo, né? Programa uma viagem aí com mais tranquilidade, exato, né? Consegue exato. Então, a ter gente uma qualidade de vida tem melhor. essa possibilidade. Então, eu acho que abre uma nova promessa aí. Eu acho que talvez agora, a partir de setembro, outubro, aí, que a incorporação vai ser definitiva pelo SUS, acho que a gente já vai ter pelo menos... E para os cardiologistas também vão adorar, porque vão conseguir manter as drogas aí, vai ser né? fantástico. E hoje se discute muito a recorrência justamente da hipercalemia, né? E essas drogas aí vai conseguir manter o paciente mais seguro. Eu brinco que a hipercalemia, na verdade, a arritmia, ela não é a arritmia do médico, do paciente, é a arritmia do médico, né? Do médico. A gente trata a arritmia do médico, na verdade, a gente não trata a arritmia do paciente, porque às vezes o paciente não tem arritmia, mas o médico que está vendo, principalmente aí eu vou brincar um pouco, eu tenho essa liberdade para fazer, os meus colegas endocrinologistas, né? Que estão nos assistindo, a gente sabe que eles ficam desesperados quando eles veem um potássio de 5,5, 6, né? Então, realmente é uma situação que preocupou bastante eles, mas acho que vai trazer uma tranquilidade no manejo dos pacientes. Entrando numa questão assim, um pouco mais técnica, assim, mais curta também, a gente está indo para o final aí da aula, né? A gente percebe também muita preocupação em querer repor sódio, né, em níveis assim, teoricamente aí baixos, moderadamente baixos, mas assintomáticos, por exemplo, sódio aí de 120 e pouco. Pacientes que não têm sintoma, às vezes estão usando aí anticonvulsivantes, antidepressivos, né? Então, a gente percebe muito isso, os residentes um pouco afobados ali, querendo repor sódio nesse paciente, né? O que você tem para dizer por isso que eu falo, disso? Não trata o número, trata o paciente. Isso, eu gostei dessa frase sua também. Não trata o número, trata o paciente. Isso então, para os aí. residentes, né? E aí, eu entendo, assim, como eu brinquei, é a arritmia do profissional, né? A arritmia do residente. Trata o paciente, então avalie se esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, se ele tem uma hepatopatia, se ele tem uma doença renal crônica, ou se ele tem uma síndrome nefrótica. Você tem que tratar o contexto do paciente. Muitas vezes, o que você vai ter que fazer? Às vezes suspender o diazídico desse paciente, né? Às vezes ou otimizar um diurético de alça, enfim. É manejar o paciente, você tem que olhar o teu paciente, você não tem que olhar o exame. O exame pode estar... É que nem às vezes o paciente tem um vozinho lá que tem um sódio de 145, 148. O que você vai falar para o vozinho? Toma água. Toma água, simples assim. Né? Você tem que avaliar o paciente, né? Agora você ficar ali, não, porque eu tenho que fazer o soro, não sei o quê, tem que manejar. Não, isso, e aí a gente falando da nossa área, que é medicina de emergência, residente de medicina de emergência ali, o paciente vai ficar ali na emergência pondo sódio sem ter a menor indicação, às vezes já poderia ter ido para a enfermaria e o hospitalista vai seguir com essa investigação aí, né? É um marcador de gravidade por anatremia, né, principalmente nos pacientes cardiopatas, aí, aumenta a mortalidade, né, mas acho que não é um cenário de emergência mesmo, esse paciente. Né? Não, a emergência, assim, que nem eu falo para os alunos, avalie, eu dou essa aula junto com o Nilton lá na faculdade, e a gente fala isso com os alunos. Tem que avaliar a questão neurológica do paciente. Se esse paciente tem alteração neurológica, tem convulsão, tem rebaixamento, trate rápido. Porque aí realmente é uma causa que pode complicar. Sim. E, obviamente, tem que tentar descartar outras possibilidades. Se esse paciente não está com AVC, não está com quadro, enfim. Mas se você tem a certeza que esse paciente está tendo alteração neurológica devido à alteração do sódio, trate rápido. Aí sim, mas avaliar o contexto do paciente. Agora, se o paciente está sintomático, trate doença de base. Mais uma última aqui para encerrar também. Acho que tem um debate, né, de quando repor sódio na hipercalemia, né? Tem uma corrente que define só quando tem alteração de condução, bradicardia, QRS alargado, e outra que já, dependendo do valor do cálcio, ali, já indica a reposição, né? Que você tem a dizer isso? Só quando tem alteração elétrica mesmo? Eu acho que só quando tem alteração elétrica. Eu também entendo. Porque ele é estabilizador da membrana, então tem mais sentido nesse tem mais paciente. Sentido nesse sentido. E é um dado importante, porque isso é uma suspeita que a gente tem que levantar já com o eletrocardiograma, sem resultado de potássio. Exato. É o quadro clínico e o eletrocardiograma. O eletro não deixa de ser uma complementação do quadro clínico, né? Porque o potássio vai demorar um tempo sair, mas... Exato. Então, eu acho que um exame rápido ali. A questão para mim é muito clara. E aí o cálcio quando tem distúrbio de condução mesmo. Exatamente. Eu acho que a questão é quando tem distúrbio de condução e aí avaliar o cálcio nesse contexto. Acho que aí fica bem bacana para a gente poder fazer essa avaliação. Mas muito bom. E também importantíssimo lembrar que o paciente
que chega na emergência aí com rebaixamento do nível de consciência, o pessoal às vezes está em crise convulsiva, lembrar da glicemia, lembrar de outras causas neurológicas também, e colocando, também fazendo parte dessa investigação sempre de distúrbio hidroeletrolítico. É fundamental, Leandro. Você sabe que eu falo para os alunos assim, paciente rebaixado, qual é a primeira coisa que você faz? Testa. Exato. Destro. Primeira coisa que você faz. Coisa. Né? No SAMU a gente faz muito isso, né? A primeira coisa é destro. Né? Primeira coisa é destro. E às vezes já aconteceu, né, do SAMU de chegar a abordar, infelizmente você vê criança convulsionando, o pessoal idantalizando, fazendo um monte de coisa e não fez um destro, né, a glicemia capilar, que às vezes o destro é comum no nosso estado, ali tem lugares que eles falam destro e eles ficam meio olhando o que é isso. Mas ver a glicemia capilar, como é que está, e uma coisa fácil de repor. Está aqui, ó. É só pegar o dedinho do paciente ali, você já, já vai ter a glicemia capilar desse paciente. Falar de glicemia também, às vezes, não esquecer de corrigir o sódio pela glicose, né? Principalmente nas hiperglicemias graves, aí, estados hiperosmolares aí também. Isso mesmo. Lembrar de corrigir aí pela glicose. Muito bem. Perfeito. Alguma pergunta no chat aí, doutor Leandro? Aqui, deixa eu dar uma olhada, a princípio, sem perguntas aqui. Acho que até a gente está mantendo, não sei se o doutor Jacques mais alguma pergunta. Não, tranquilo? Excelente. Até para a gente manter aqui, está perfeito, foi ótima mesmo. Essa aula foi bem esclarecedora, acho que principalmente os estudantes, lembrando os pontos críticos, quando investigar. Distúrbio hidroeletrolítico, ele pode mimetizar outras doenças, vamos dizer assim, então sempre lembrar dele, que às vezes fica mais silencioso e o pessoal acaba às vezes deixando de lado. É importante estar sempre lembrando disso. Parabéns. Obrigado. Espero, né, ver várias vezes aqui com a gente, e isso é uma coisa que o Conselho a gente está fazendo muito, principalmente na Câmara Técnica de Medicina de Emergência e na Educação Continuada de Emergência, essa interação com as câmaras técnicas aí. Possivelmente a gente tenha mais ali com ortopedia, com endócrino, cardio, a gente pode estar sempre associando. Então, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, e deixamos aqui não só a Sociedade Paranaense de Nefrologia, mas também a Câmara Técnica de Nefrologia, da qual eu faço parte também. A gente está à disposição também, e vice-versa, vocês também estão... Você comentou uma coisa importante, até o doutor Ricardo Bevenuti, que ele estava comentando a respeito dessa parte de financiamento, isso em reunião que a gente teve até com a diretoria, e é bacana, o Conselho tá junto aí, com certeza. Atuando com a sociedade, podem contar com a gente parceria, sempre. Bacana. Obrigado, mais uma vez. Ok, então eu encerro por hoje a educação continuada de hoje, com uma palestra excelente, lembrando que vai ficar gravado no YouTube. Quem que não deu tempo de assistir, pode assistir ela na íntegra aí posteriormente. Uma boa noite a todos e muito obrigado.